Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 48 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Meios de comunicação é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, identificar as diferentes formas de comunicação presentes nas atividades e rotinas sociais dos alunos que estão em locais e horários diferentes. Veja só. E para a nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto, preparado para assim que acabar a nossa videoaula, você já mãos na massa, ok? Meios de comunicação. Alguém lembra quais são os meios de comunicação? Ah, que bacana, né? Algumas aulas atrás a gente falou um pouquinho sobre os meios de comunicação, né? Que são o quê? A fala, o olhar, os gestos, né? A evolução deles, né? Lembram que antes só se tinha telefone, não tinha internet, tinha jornal, tinha carta, tinha algumas coisas o quê? Para estar se comunicando e se correspondendo com as outras pessoas, né? Hoje em dia a gente já tem o quê? Tem o celular, tem o computador, então teve o quê? Muitas e muitas evoluções, né? A internet também, né? É o meio mais rápido e mais atual que nós temos nos dias de hoje, não é mesmo? Então veja só, essa situação aqui a seguir. A Ana deseja se comunicar com o seu primo. Veja, olha lá. Tá vendo na imagem o que dá para observar? Que a Ana está acordada, tem sol, e o primo dela está o quê? Dormindo. Porém, ele mora do outro lado do país. E quando são 9 horas, da manhã, na cidade de Ana, são 9 horas, né? 21 horas, que é 9 horas da noite na cidade de quem? Do seu primo. Então, olha só. Então, a Ana mora aqui, certo? Aqui no Brasil, onde nós estamos. E o primo dela mora aqui, do outro lado, tá? Lá na China, certo? Então, quando aqui no Brasil é dia, lá é noite. E assim também é o contrário, quando lá é dia, aqui para nós já é noite. E agora, me diga, o que a gente faz? Como e qual período do dia, então, os dois que moram em países distantes podem se comunicar? O que vocês acham? Olha só, às 9 da manhã não é tarde, né? É cedinho. Já é 9 da noite lá para ele, então para ele já é tarde. Que horário que os dois conseguiriam se comunicar, então? Às 7 da manhã, pode ser, né? Que lá é 7 da noite, fica um horário bom, né? Às 6 da manhã, que é às 6 da tarde para ele, 6 da manhã ela vai ter que acordar o quê? Bem cedinho para conseguir conversar com o primo dela, não é mesmo? Então, olha só as opções. O que vocês acham? Qual é a maneira melhor que ela teria para conversar com o primo? Através de uma carta, pela internet ou pelo telefone? Vamos pensar? Então, veja só, né? Se eles decidissem trocar cartas, por exemplo, né? O correio tem o quê? Um horário. O que tem? Um horário comercial, né? Ou seja, abre às 9 da manhã e fecha às 5, né? Então, tem essa possibilidade, né? O correio, então, ele tem o horário X para poder estar enviando uma carta, né? Por exemplo, que outros locais nós temos que tem horário para abrir e para fechar? Um exemplo disso, temos a escola, né? A escola não fica aberta 24 horas. Tem o horário que ela abre e tem o horário que ela fecha, né? Então, na parte da manhã, ela abre um pouquinho antes de começar a aula e no final do dia, um pouquinho depois que acaba a aula. O mercado, né? Também
tem horário de funcionamento, ele abre um determinado horário e fecha outro horário. Parques, né? Parques de diversão, né? Então também tem horários determinados, entre várias outras coisas, né? Temos também os parques das praças, esses têm horário de funcionamento? Não tem, né? Mas, só que não é conveniente que a gente vá durante a noite, né? Vocês, crianças, ir brincar num parque à noite, não é legal, né? Então tem que ir sempre quando? Durante o dia e com alguém responsável. Então, olha só, e essa questão, a gente não parou para pensar, né? Que nem todas as casas têm acesso à internet. Já pensou se a Ana ou o primo dela não tivesse internet? Daí, como é que eles vão fazer para conversar? Já tem a questão do horário, né? Que a gente tem que achar uma opção para que eles consigam conversar. E sem internet ainda? Ixi, fica difícil, né? Então, no caso de uma casa que não tem internet, o que dava para fazer? Um deles, né, poderia o quê? Ir no vizinho, talvez, né, pedir, né, conversar, se poderia usar a internet na casa de um vizinho, ou até mesmo o quê? Ir em uma lan house, né? Então, nos dias de hoje já até é pouco usado a lan house, né? Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, lan houses, olha, tinha muitas e eram bem utilizadas, né? Mas, claro, hoje em dia, com a facilidade da internet, os planos que existem, quase todas as pessoas, né, já têm acesso, mas poderia acontecer de não ter, né? Então, um deles teria que pedir emprestado para algum vizinho, ou ir numa lan house, ou, né, esperar para ver se tem internet na escola, por exemplo, né, e pedir para o professor ou para a diretora se podia mandar um e-mail, né, ou conversar com o primo, explicar a situação, não é mesmo? Existem também diferenças de horário entre a cidade dos primos, né? Como a gente viu que quando é 9 da manhã aqui para Ana, lá, aqui no Brasil, né? Lá no primo é 9 da noite. Então, o que vocês precisam fazer? Encontrar um horário intermediário, né? Para que um deles não esteja dormindo, quando o outro deseja o quê? Conversar. Então, a internet pode ser usada quando? Livremente, tanto de dia quanto que à noite, né? Antigamente, quando a prof era criança, eu lembro que a nossa internet era discada, não era com essas facilidades que nós temos hoje, né? Tinha que ter um telefone fixo e daí, né, tinha o cabo ali que transmitia a internet. Essa internet às vezes caía. Eu lembro que na minha casa, quando alguém ia tomar banho, ela caía, também dava interferência. A gente não podia usar durante a semana tanto, só depois à noite, depois de um determinado horário, porque senão ficava muito caro. Nos finais de semana eram os dias, se não me engano, no domingo, o dia que podia usar livremente, que era livremente entre aspas, né? Que era cobrado só uma tarifa baixa. Mas aí, como tinha muita gente que usava também, a internet ficava bem devagar, era um outro tempo, né? Então vocês não passaram por nada disso. Então, o maior benefício da internet é o quê? É que uma vez paga, ela não gera mais custos, né? Para os primos conversarem. Existem videochamadas, né? Que a gente está fazendo uma videochamada. Em alguns aplicativos de celulares e computadores, né? Que permitem o quê? Uma boa conexão entre eles. Então, a única coisa que precisa é estabelecer um horário. Uma carta ia demorar muito para chegar até o destinatário, né? A carta já foi muito utilizada, porém hoje, com a evolução da tecnologia, o telefone e a internet apresentam o quê? Melhores benefícios para a comunicação. E vocês, já receberam a carta de alguém? Não? E então, o que costuma chegar na sua casa aí pelos correios? Pense e depois me fale, combinado? Então, nessa aula de hoje, nós vimos o quê? Como duas pessoas de diferentes países, com fuso horário, né? Diferentes países e fuso horários diferentes, são capazes de se
comunicar, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Bons estudos e até a próxima aula!